lugar hoje à noite. Esteja com cada um de nós, Senhor, nesse momento, Pai. E se faça presente, Senhor, onde cada um de nós estiver nesse momento. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh,
te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Mais uma vez. Eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Te amo, te amo, te amo. Eu te
Abre aqui pra mim. Já. Isso. Eu acho que tava bom daquele outro jeito, porque meu óculos fica bem... Mas amém, né, gente? Vou tirar esse óculos aqui, que eu tô parecendo que tô com 4 olhos. Amém? Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos nos reunindo de novo. Felizmente, por um lado, nós não podemos nos reunir fisicamente, mas infelizmente porque nós gostamos de estar perto, nós gostamos de estar junto. Isso faz parte de quem nós somos, da cultura onde nós nascemos. Amém? Mas por esse momento é necessário que nós estejamos dessa forma. Né? Para quem não me conhece, está nos assistindo, eu me chamo Fernanda, eu faço parte de uma equipe de pastores aqui da Igreja da Vinha de Pacajá, no Pará. Né? Então nós somos em 4 pastores e eu sou um dos pastores dessa equipe. Pois bem, durante essa questão do isolamento social, distanciamento social, como muitas pessoas têm chamado, têm dado nomenclaturas diferentes para esse tempo de reclusão. Né? Então, nós obedecendo a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, e também obedecendo às nossas autoridades, né, para a questão de estar com esse distanciamento social, né? Então, assim, o nosso município fez um decreto e esse decreto finda agora no dia 1º de abril. No entanto, agora na última segunda-feira, dia 23, a Prefeitura de Pacajá, ela publicou um novo decreto, que esse decreto vai agora até o dia 23, até o dia 7 de abril. Né? Então, por enquanto, nós estaremos ainda nesse distanciamento social até o dia 7 de abril. E daí para frente, nós, enquanto equipe, né, de acordo com a nossa gestão também, estaremos reunindo e estaremos vendo o que vai ser melhor e como proceder daqui para frente. Amém? Então eu desejo que a graça de Deus, o cuidado de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu lar. Eu sei que não está sendo fácil, eu sei que está sendo muito difícil esse tempo de reclusão, mas eu também sei que Deus é fiel e que Ele permanecerá e Ele continuará conosco em todo o tempo, independente da situação que nós estamos passando e que nós estamos vivendo, né? E eu gostaria de orar para a gente dar início. Senhor Jesus, nós oramos te agradecendo e te pedindo, Pai, que o Senhor continue conosco. Que o Senhor, Pai, abençoe cada casa onde essa mensagem vai entrar. Cada lar onde essa mensagem vai chegar. Que a sua doce e maravilhosa presença possa ir sobre a vida de cada um dos meus irmãos. E que essa mensagem ela possa gerar fruto e ela possa trazer esperança no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, na semana passada, o pastor Ferreira estava falando sobre a questão da graça, né? Nós trabalhamos durante bastante tempo sobre esse tema graça, né? E a gente sabe que é um tema que algumas pessoas podem considerar batido, mas para nós não é. A graça é o que fez a diferença na nossa vida e é ela que nos trouxe até aqui. Né? Então a graça de Deus, ela é o que nos sustenta, ela é o que permanece. Então por isso nós estamos continuando trabalhando sobre graça de acordo com a necessidade e com aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração e tem nos orientado para fazer. Então ele falou sobre a graça que permanece, né? Não sei se vocês estão lembrados, mas ele falou sobre essa graça que permanece independente da situação ou da circunstância que nós estejamos. Amém? E hoje eu quero meditar com você um pouquinho no livro, né? Na verdade não é um livro, as pessoas gostam de chamar de livro, mas é uma carta aos Efésios, né? E essa carta aos Efésios, acho que 2 semanas atrás eu estava meditando nela, logo assim que começou essa coisa dessa pandemia aqui no Brasil. Ela já estava intensa fora em outros países, mas naquele momento parecia que estava longe para nós, parecia que não ia chegar até aqui, né? Mas chegou. E aí eu estava meditando e lendo essa carta aos Efésios
E hoje eu vou estar usando a Bíblia, a mensagem, a linguagem contemporânea do Eugene Peterson, né? Então não sei qual que é a linguagem que você vai estar usando aí, mas essa é que eu vou usar aqui, né? Então a carta aos Efésios, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele morou muitos anos em Éfeso e ele tinha um alvo para preparar aqueles cristãos daquele lugar. Ele tinha levado o evangelho, ele tinha levado a palavra de Deus e ele tinha um alvo para aquele povo. Ou seja, ele queria treinar, ele queria cuidar daquele povo e ele queria, de certa forma, instruir eles para depois enviar eles para também estar levando o evangelho, né? E até aí tudo bem, estava dando tudo certo. Ele queria que os cristãos de Éfeso fossem até a Turquia Ocidental, que era bem próximo dali, aonde ele estava morando, em Éfeso, e era no estado de Lídia. E aí o que aconteceu? Deu tudo certo, foi tudo muito bacana, mas o que aconteceu foi que em uma das visitas de Paulo até Jerusalém, ele foi preso. E aí quando ele foi preso, ele ficou lá durante 2 anos, né, esperando o seu julgamento e tudo mais, e esse julgamento não saiu. E Paulo fez o quê? Ele pediu para os romanos, ele pediu para ser julgado por Roma, por ele também ser um cidadão romano. Então, nesse tempo, mesmo preso, Paulo estava instruindo a igreja. E o povo estava trabalhando, eles estavam levando o evangelho para aquelas pessoas. E é o que foi que aconteceu. Paulo, ele ficou lá durante esse tempo e o povo de Éfeso ficou sem a presença de Paulo, mas eles tinham os cristãos. E aí, ele ficou mais ou menos 5 anos ou mais longe de Éfeso. Mas ainda assim, os cristãos estavam trabalhando. O que foi que aconteceu? Quando o povo levava a mensagem, a dificuldade que estava tendo era para o povo de lá das cidades circunvizinhas de Éfeso se adaptar à nova vida cristã. Como que funcionava viver dessa forma? Então foi difícil para aquele povo. E aí o que é que o povo fez? Falou com Paulo. E aí Paulo falou assim, vou escrever essa carta e vou enviar para que eles possam tirar cópias e enviar para essas pessoas. E essas pessoas que estavam ouvindo sobre a boa notícia eram os não-judeus, a maioria eram não-judeus, assim como eu e assim como você que está me assistindo. E aí essa carta foi enviada, né? O povo daquele lugar não conhecia Paulo, Paulo estava preso. Então eles precisavam, de certa forma, de um líder que pudesse dizer alguma coisa, de mostrar para eles, né, a direção para fazer, porque ele tinha novas convicções, eles estavam mudando os seus valores, os seus princípios, mas eles precisavam de ajuda, eles não estavam sabendo como que eles deveriam proceder, qual que era agora a nova forma de viver essa nova vida cristã, né? Então é esse o contexto, essa é uma sinopse do que aconteceu, né, nessa carta aos Efésios. Esse é o contexto da história para que você possa entender, para que você possa assimilar o que é que a gente vai trabalhar aqui. Então, estudando e meditando nesse livro, lá em Efésios, no capítulo 1, se você quiser pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo, pegue lá, acredito que você já deve estar ela aí na sua mão, e eu vou ler nessa linguagem contemporânea. Fala assim, o verso 3 até o 6, tá bom? Como Deus é maravilhoso e que bênção Ele é. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Há muito tempo Ele decidiu nos adotar em sua família, por meio de Jesus Cristo. E que prazer Ele teve em planejar tudo isso. Foi por sua vontade que agora participamos da celebração desse presente dado por seu Filho amado, totalmente de graça. Que presente é esse, gente, que Ele está falando? É o presente da graça. É a graça de Deus que foi derramada sobre nós, esse favor imerecido que nós acabamos de ler aqui, que nós acabamos de ouvir esse louvor quebrantado. Né? A graça de Deus, o favor imerecido de Deus. Deus sempre permanece fiel conosco. Ele sempre
nos coloca, Ele tenta nos posicionar em um lugar de bênção. Ele tenta nos direcionar para esse lugar de bênção. Porque esse é o lugar que Ele escolheu para mim e que Ele escolheu para você. Independente de toda e qualquer situação, de toda essa situação que está acontecendo no mundo atualmente, o Senhor, Ele fala que Ele tem um lugar para mim e para você, que o plano dEle para mim e para você é um lugar de bênção. É um lugar de bênção. Então, que nós não venhamos ficar cegos ou ficar, muitas vezes, incompreensível para nós aquilo que Deus está querendo de nós, aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Ele está falando assim, olha, eu dei o presente de graça, foi plano dEle. Deus nos escolheu, a palavra de Deus fala que Ele me escolheu, Ele escolheu você como alvo desse amor. Você imagina só, eu e você não conhecíamos Jesus, não estávamos nem aí para Ele, estávamos virados de costa para Ele, e Ele olha para mim e para você no futuro, porque nós ainda nem existimos, a palavra de Deus fala sobre isso, e Ele resolve dizer assim, olha, a Fernanda é alvo do meu amor, a Maria, o João, o fulano, o Beltrano, ele é alvo do meu amor. E aí Ele resolve dizer assim, olha, independente do que a Fernanda pense agora a meu respeito, eu tenho um lugar de bênção para ela. Eu tenho um lugar de bênção para ela. E essa graça que o Senhor, Ele vem na nossa vida. Sabe de uma coisa? Eu costumo dizer que quando a graça de Deus chega a nós, chega a mim, ela chega a você, não tem como nós permanecermos o mesmo. A nossa história muda, a nossa vida muda, o nosso caráter muda, tudo muda. Nós não mudamos porque a Fernanda é boazinha, porque você é bonzinho. Nós mudamos por causa da graça. É a graça de Deus que chega até nós por causa desse amor que o Senhor nos deu. Porque nós fomos o alvo desse amor. O que é que acontece? A graça vem, a graça me preenche, a graça preenche você e nós somos transformados. Quando a graça de Deus, ela me alcança e ela alcança você, não tem como, nós não somos mais o mesmo. Nós somos transformados, as nossas atitudes, as nossas palavras, a nossa conduta, a nossa ética, a nossa moral, tudo muda. É um pacote completo. E é justamente nesse ponto que eu quero frisar com você. Essa graça que transforma, né? Se você quer saber o tema dessa mensagem, é a graça que transforma. Amém? Então, dando continuidade lá ao versículo, lá ainda de Efésios 1, nós vamos ficar lá, o verso 7 até o 10, ele fala assim: por causa do sacrifício do Messias, que derramou seu sangue no altar da cruz, somos um povo livre. Estamos livres das punições decorrentes das nossas maldades. E a verdade é que somos totalmente livres. Totalmente livres. Ele pensou em tudo e providenciou tudo de que precisamos. E fomos incluídos nos planos que Ele teve tanto prazer em executar. Ele fez tudo isso antes de nós em Cristo. Um plano de longo alcance, em que tudo está ajustado e centralizado nele, nos mais altos céus e na terra. Amém, queridos? Antes de nós existirmos, a palavra de Deus está falando antes de nós existirmos, Ele já pensava em nós. Ele já tinha um plano de redenção. Ele já tinha um plano. Ele estava dizendo assim, olha, Fernanda, antes de você existir, cada um de vocês que está aí do outro lado, antes de você existir, Deus já tinha um plano para você. Ele já tinha um plano para você. E Ele pensava em nós e Ele se preocupou em preparar tudo isso. Tudo isso para mim e para você. Ele sacrificou o seu filho. Será que Ele não pode fazer ainda mais durante esse tempo de crise? Se Ele foi capaz de sacrificar o seu próprio filho por amor a mim, por amor a você, será o que Ele pode fazer ainda mais por você? Ele nos ama, Ele ama você.
Então a graça de Deus, quando ela entra na nossa vida, ela nos molda, ela nos transforma. E o povo de Éfeso, ele estava com essa coisa meio louca na cabeça, ele estava pensando assim, agora eu tenho outras convicções, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou viver? Está sendo difícil, por quê? Porque tem coisas que acontecem na nossa vida que nós sempre vivemos, que a gente sempre estamos falando o tempo inteiro. E aí aquilo acaba ficando, de certa forma, crônico, né? Então aquilo fica impregnado em nós e aí nós temos dificuldades para saber como nos comportar diante de novas convicções e novos valores. Da mesma forma somos nós. Esse tempo de crise, muitas pessoas, esse tempo de pandemia, muitas pessoas têm ficado confusas, muitas pessoas têm ficado, mas meu Deus, e agora será que o mundo vai acabar? Será que isso vai acontecer? Gente, o mundo não vai acabar não. As pessoas é que vão se encontrar com o Senhor. Para de paranoia. Pensa como pessoas que já receberam a graça de Deus. Pessoas que receberam a graça de Deus, elas foram transformadas e elas foram moldadas à imagem e à semelhança de Cristo. Amém? Nós não precisamos mais viver nesse cárcere emocional. Sabe de uma coisa? Esse tempo de distanciamento social, ele tem trazido muitas dificuldades para a nossa sociedade. Sabe, eu vi uma reportagem essa semana e estava falando que o número de denúncias contra a violência no lar aumentou demais. Aumentou demais. E isso é muito triste. Por quê? Porque as pessoas elas não estão conseguindo ficar reclusas, eles não estão conseguindo ficar com a sua família. O que está acontecendo com a nossa sociedade? O que está acontecendo? E nós precisamos entender isso, dizer, olha, eu sou uma nova pessoa, porque a graça de Deus me alcançou. E a graça de Deus, ela nos transforma, ela transforma a nossa vida. E nós não precisamos mais viver nesse cárcere emocional, espiritual ou social. Sabe de uma coisa? Nós não precisamos mais ficar oprimidos. A gente não precisa mais ficar ansiosos. A nossa vida emocional, nós precisamos pedir ajuda de Deus. A palavra de Deus fala que é um dos frutos do Espírito Santo, que é ter o domínio próprio. Então nós não podemos ficar com a nossa emoção oscilando para lá e para cá, para lá e para cá. As doenças psicossomáticas, elas têm matado um número muito elevado de pessoas, porque as pessoas não sabem gerir as suas emoções. E deixa eu falar uma coisa para você, não é isso que Deus quer para mim, não é isso que Deus quer para você. Eu oro que toda a situação ela seja resolvida, mas a graça de Deus, ela nos molda, ela nos transforma. Nós não precisamos mais ficar sendo escravo do pecado, porque a graça de Deus me fez ser novo. Eu não preciso mais ficar escravo, nem no cárcere de vícios, porque a graça de Deus, ela me ensinou a lidar com os meus relacionamentos, ela me ensinou a lidar com essas situações. O que é que você calcula, o que é que você, de certa forma, dá nome a esses vícios, drogas, pornografia, álcool e muitas outras coisas. Você não precisa mais disso. Por quê? Porque a graça de Deus, ela veio para mim, ela veio para você, para que nós pudéssemos ser transformados. Amém? A graça de Deus, ela nos transforma. Sabe de uma coisa, eu costumo dizer que nós precisamos ser resilientes em todo o tempo, né? E que todas as coisas existem dois lados. Né? Eu sei que não é menosprezando quem está agora, que contraiu, né, o vírus do Covid-19. E também nós não menosprezamos as famílias que estão sofrendo com familiares que perderam. Não é isso que eu estou falando, mas eu estou falando para você que há um outro lado, há uma outra face. A moeda, ela tem dois lados. Então, quando a gente foca só em um, nós temos a tendência de não ver o outro. Então comece a olhar por outra perspectiva. Qual é a perspectiva de Deus? Qual é a perspectiva que Deus quer que você enxergue agora? Porque agora você recebeu essa graça. Porque agora você recebeu esse favor imerecido. A graça que é de graça. Você recebeu esse favor. Então comece a olhar e a ver por essa nova perspectiva de Deus. Comece a orar e dizer assim, Deus, o que é que o Senhor quer que eu veja? Me mostra, Senhor, como eu posso de alguma forma ajudar, como que eu posso de alguma forma
ser um instrumento nas tuas mãos. Amém? Vamos dar continuidade. O verso 11 e o verso 12, ele fala assim: foi em Cristo que descobrimos que somos quem somos e por que vivemos. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e depositarmos a esperança nele, ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que ele está executando em tudo e em todos. Sabe de uma coisa? Quando ele diz lá em cima, que nós acabamos de ler lá no verso do 7 ao 10, ele fala que nós somos totalmente livres. E ser livres é isso, ser livres é não precisar estar preso, é não precisar estar dependente do pecado. Você não precisa disso. Você é diferente. Deus te chamou para ser diferente. Seja diferente. Você agora é livre. Você tem uma nova visão. Você tem uma nova perspectiva. Por causa de Cristo, não por causa de você. Amém, queridos? E se eu virasse para você e eu perguntasse assim: quem é você? Se eu virasse para você e dissesse: quem é você? Eu acredito que muitas pessoas, se você colocar o seu nome, né? Ah, quem é você, Maria? Quem é você, José? Eu acredito que muitas pessoas iriam começar a falar assim: ah, eu sou a fulana, a beltrana, eu sou casado ou não, eu tenho X filhos, eu tenho X profissão, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. E aí a lista segue, ela não para. É ou não é? Mas por quê? Por quê? Porque nós entendemos que quem nós somos é definido pelos inúmeros papéis que a gente tem desenvolvido. E você não está totalmente errado, você não está totalmente errado, você tem razão, faz sentido, né? Por quê? Porque a nossa vida ela é construída. Ao decorrer da nossa vida, nós vamos criando a nossa autobiografia, quem nós somos, como nós vivemos, como realmente é a nossa vida. Então, assim, de acordo com os fragmentos e as rupturas da nossa vida, nós vamos construindo a nossa identidade. Então, o que ele está falando assim, aqui nesse versículo? No 11 e no 12, ele fala que foi em Cristo que nós descobrimos quem somos e por que vivemos. Não é interessante? Muito antes de você ouvir falar de Cristo e depositar a sua esperança nele, ele já pensava em nós e tinha um plano de dar uma vida gloriosa para você. Então, nós pensamos que essa é a nossa identidade. E nós não estamos, de fato, totalmente errados. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A partir do momento que a graça de Deus, ela enche a nossa vida, ela nos transforma. E quando ela nos transforma, a nossa identidade, ela é mudada. Eu tenho a Fernanda, ela tinha uma identidade antes de Cristo. Hoje eu tenho outra identidade. Por quê? Porque os acontecimentos, o viés de toda a minha história, eles têm me definido quem eu sou hoje. As minhas convicções e os meus valores de 10 anos atrás não são os mesmos de hoje. Não são. De 20, 30 anos atrás. Vou parar de falar, senão você vai achar que eu sou muito velha, mas eu não sou. Só para brincar um pouco. Mas nós mudamos a nossa identidade. A nossa identidade, ela muda. E aí, sabe de uma coisa? A graça de Deus, ela vai mudando e transformando. E, consequentemente, a nossa identidade também vai. Assim como a minha foi mudada, a sua também. E aquele povo lá de Efésios, eles estavam confusos. Acho que eles pensaram assim: não, eu achei que era só aceitar Jesus e tudo bem. Tudo já ia como um passe de mágica acontecer. Mas não é assim que funciona. Não é assim que as coisas acontecem. As coisas, os nossos valores, eles vão sendo alterados, eles vão sendo mudados, os nossos prioridades, os nossos princípios, e com tudo isso, o que é que acontece? Todas essas coisas vão mudando a nossa identidade de quem nós somos. E o que que a palavra diz quem nós somos, né? Quando nós aceitamos essa graça, consequentemente, é inevitável que a graça transforme as nossas vidas. Amém? Em nós precisamos entender e descobrir quem realmente somos em Cristo Jesus.
Se você tem um papelzinho aí, uma caneta, anote esses versículos para depois você dar uma lida na íntegra, com mais calma. A palavra de Deus fala que eu sou filha de Deus. Você é filho de Deus. Qual que é a sua identidade? Quem é você? Quando nós colocamos primeiro os nossos princípios, primeiro quem nós somos, eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus. Lá em João 12 fala sobre isso. Eu sou amigo de Jesus Cristo. João capítulo 15, verso 15. Eu fui justificada, Romanos 5:1. Você foi justificada. Você é amigo de Cristo. É isso que a palavra está dizendo, que essa graça que regenera, essa graça que transforma as nossas vidas, está dizendo que agora nós somos diferentes. Os nossos valores, as nossas convicções mudaram, a nossa identidade agora é outra. Quem eu sou em Cristo Jesus, quem você é em Cristo Jesus. Ele está dizendo, nós somos filhos, nós somos amigos de Jesus, João 15:15. Nós somos justificados, Romanos 5:1. Nós somos unidos com o Senhor, nós somos um com Ele, 1 Coríntios 6:17. Nós fomos comprados por um alto preço e nós pertencemos a Cristo, 1 Coríntios 6:19 até o 20. Eu sou um membro do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12:27. Nós fomos escolhidos por Deus e adotados como seu filho. Efésios 1:3-8. Nós fomos redimidos e perdoados de todos os nossos pecados. Colossenses 1:13-14. E a lista segue. Nós somos novas pessoas, nós somos novas criaturas. Nós somos novas pessoas com novas convicções. E é isso que Deus está querendo que nós entendamos nessa noite. Assim como Paulo estava querendo ensinar para o povo de Éfeso. Dizendo assim, ó, leva lá para os não-judeus, diz para ele que essa é a nova vida que eles devem viver. Essa é a nova vida que nós devemos viver hoje. A verdadeira vida que o Senhor chamou-nos para viver. Nós temos uma nova identidade em Cristo. E agora, sabendo disso, se eu fizer novamente a pergunta para você e dizer quem você é, pela perspectiva e a ótica de Deus, são essas palavras que o Senhor irá dizer para você ouvir. Dizer, olha, você é minha filha amada, olha, você pertence à minha família, olha, você é justificada, olha, você é isso, é isso, é isso. Por quê? Porque nós temos uma nova identidade. Quando nós temos Jesus na nossa vida, essa graça vem e ela nos transforma. E ela nos dá essa nova identidade, essa nova vida em Cristo. Amém, queridos? É uma nova vida em Cristo. O verso 13 e o 14 ainda de Efésios 1, ele fala assim: foi em Cristo que vocês, depois de ouvir a verdade e crer nela, a mensagem da salvação, se acharam em casa, livres e entregues com a assinatura e o selo do Espírito Santo. O selo da parte de Deus é a primeira parte do que está por vir. Um lembrete de que vamos receber tudo que Deus tem preparado para nós. Uma vida cheia de louvor e gloriosa. Amém? Não tenha medo. Não tenha medo. Sabe de uma coisa? Tem muita gente que está com medo de morrer. Está com medo de morrer, sabe? Às vezes passa aquela coisa na sua cabeça e você fala assim, meu Deus, não vou conseguir casar. Para os jovens, os adolescentes, não, o vírus vai pegar todo mundo, ninguém vai casar mais. Eu não vou perder isso, eu não vou nem conseguir me informar, eu não vou conseguir fazer isso, fazer aquilo, eu não vou conseguir um bom emprego, porque o mundo vai acabar e eu vou morrer. Não. Para com isso. O que ele falou aqui? O selo da parte de Deus é a primeira parte de tudo que está por vir. E que esse selo, esse Espírito Santo, para mim e para você, seja como um lembrete de que nós vamos receber tudo o que o Senhor prometeu para nós. Que isso seja um lembrete. É isso que a palavra está dizendo. Que isso, um lembrete de que vamos receber tudo o que Deus tem preparado para nós. Uma vida cheia de louvor e gloriosa. Amém, queridos? Então nós precisamos
colocar isso no nosso coração. Não tenha medo, a graça de Deus, ela nos transforma. E é interessante como ele fala aqui, que Paulo fala assim, e depois dessa graça eles se acharam em casa. Que delícia, que maravilha de nós podermos ouvir isso do nosso Pai, de dizer assim, olha Fernanda, olha Maria, olha José, cada um de vocês que está aí, vocês agora estão em casa. A graça de Deus, ela está com você e você agora faz parte dessa nova família. Você faz parte do reino de Deus. Isso é muito maravilhoso, isso é muito poderoso, isso é grandioso demais. E ele está dizendo isso, olha, não tenha medo, não tenha medo. Tudo que Deus preparou para você vai se cumprir na sua vida. Nós somos a casa que Deus decidiu morar. Como se já não bastasse tudo que Deus tinha nos dado, toda a salvação, todo o plano que Ele desenvolveu para me incluir você, Ele ainda disse assim, olha, eu posso morar em qualquer lugar do mundo, mas eu decido morar dentro de cada um de vocês. Ele decidiu morar na minha vida e na sua vida. Ele decidiu dizer, olha, eu vou morar na vida dessas pessoas, porque eu quero desenvolver um relacionamento de amizade, de companheirismo. Eu quero desenvolver um relacionamento profundo e íntimo com essa pessoa, com cada uma dessas pessoas que eu salvei. É isso que Deus está falando para nós. E nós somos essa casa. Nós somos a casa do Papai do Céu, que Ele decidiu morar, que Ele decidiu e Ele escolheu. Porque Ele poderia morar em qualquer outro lugar e Ele decidiu morar em mim e em você. Mesmo nós sendo pessoas e seres limitados, vasos de barro, imperfeitos, Ele decidiu e escolheu morar em mim e em você. Sabe de uma coisa? C.S. Lewis, ele diz o seguinte: o fato de que o nosso coração não consegue ser preenchido pelas coisas da terra é a prova que o céu deve ser a nossa casa. Amém? O céu é a nossa casa. 1 Coríntios fala sobre isso, que nós estamos aqui de passagem, nós estamos aqui apenas por uma temporada, mas logo nós iremos ficar com o Pai. Logo nós iremos. João 14 fala sobre isso, que Ele está preparando um lugar para mim e para você, e que em breve, Ele virá nos buscar. Ele vai vir nos buscar. Então, coloque isso na sua cabeça. Ele escolheu morar em mim e em você. Ninguém pode sabotar ou frustrar os planos de Deus, nem Satanás pode fazer isso. Não tenha medo, não se diminua, não fique recluso no seu quarto espiritualmente. Não faça isso porque você é uma nova pessoa, você tem uma nova identidade, o Senhor ama você e Ele quer o melhor para você. E Ele quer que você cresça. E sabe de uma coisa? Durante esse tempo, gaste tempo buscando Ele, gaste tempo conhecendo Ele, gaste tempo com a sua família. Amém? O verso 19, ele fala assim: a grandiosidade absoluta da sua obra em nós, que confiamos nele, força sem fim, poder sem limite. Olha só, eu e você, ele fala que por causa da graça de Deus, nós recebemos força sem fim, poder sem limite. Por causa que Ele decidiu morar em mim e você, por causa dessa graça que foi dada a nós de graça, esse grande presente que nós recebemos. E aí o que aconteceu? Ele falou que por causa desse amor que Jesus depositou em nós, nós temos essa força sem fim e esse poder sem limite. Imagina só, nós podemos confiar na força de Deus que há em nós. Sabe de uma coisa? Nós somos muito mais fortes do que nós achamos que somos. Se eu parasse agora e perguntasse para cada um de vocês, me diga algo que você já superou, algo que aconteceu na sua vida que você achou que não iria conseguir, que você não iria suportar, eu tenho certeza que todos vocês iriam saber dizer uma coisa, iriam lembrar na hora: ah, X coisa aconteceu comigo, eu achei que eu não iria suportar, mas hoje eu estou aqui para contar a história. Por que isso acontece, gente?
Não é porque nós somos fortes demais, não é porque nós conseguimos isso. Não é porque não se trata de nós, se trata de Deus. Se trata dele que habita em nós. A palavra de Deus fala que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então, quando eu me sinto fraco, quando eu estou fraco, ele consegue aperfeiçoar o poder dele em mim. Por quê? Porque ele será glorificado, porque nós vamos glorificar o nome do Pai através da nossa vida, das nossas atitudes. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Lá em 2 Coríntios 12:9 fala isso. Mas ele me disse, minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Deixa eu te falar uma coisa. Você é muito forte. Você é muito mais forte do que você pode imaginar. Não porque você é um super-herói, não porque você é muito inteligente, não porque você ganha muito dinheiro, não porque você é uma pessoa formada e você é muito inteligente, nada disso. É por causa de quem Deus é. É por causa de quem é que habita em você. É essa graça que Ele derrama sobre a nossa vida e Ele fala assim, olha, essa graça é suficiente. É suficiente. Não é maravilhoso isso? Essa graça é suficiente para mim e para você. Então nós podemos confiar no poder de Deus que há em nós, que Deus quer liberar e quer nos usar para que nós possamos ser abençoados e também abençoar a outros. Amém? O verso 20 e o verso 23, ele fala assim, toda essa força vem de Cristo. Deus o levantou da morte e o estabeleceu num trono nos altos céus, no governo do universo. Tudo, das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance de sua soberania. E isso não é provisório, será assim para sempre. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, Cristo governa a igreja não é periférica em relação ao mundo, o mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo, por esse corpo ele fala, age e preenche tudo com sua presença. Você viu que interessante? O verso 20 até o 23, toda essa força vem de Cristo. Quem é que governa o universo, gente? A palavra de Deus está falando que Cristo, ele foi entronizado do lado direito de Deus Pai. E é ele quem governa o universo. E é ele quem governa o universo. Então não se preocupe. Ele é o que governa. Ele é o nosso Pai, ele governa o universo. Não tenha medo. E ele fala que é provisório. O governo de Deus é provisório sobre a terra, sobre o universo? Não, ele fala é para sempre. É para sempre. Então, independente de que existem governantes que cuidam da nossa cidade, dos nossos municípios, estados e países, todos eles estão debaixo da autoridade do nosso Deus, da autoridade do nosso Pai Celestial. Mas ele, Deus, Jesus Cristo, ele governa todo o universo. Não é provisório, é para sempre. É para sempre. Amém? Ao vivo, meus cachorros hoje estão bem animados, tá? Eu e você, nós somos essa igreja que Deus nos chamou para ser, cheia de graça e que podemos levar a luz em meio à escuridão, esperança em meio ao desespero. Ele nos chamou para ser essa igreja que leva compaixão no meio da antipatia, da hostilidade, que leva luz aonde está a escuridão. Ele nos chamou para ser essa igreja. Você observou lá o que falou no último versículo? A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo, ele fala, ele age e ele preenche tudo, tudo com a sua presença. Olha que poderoso isso. Quem nós somos em Cristo Jesus? Qual que é a nossa nova identidade? A
palavra de Deus fala que nós temos uma nova identidade. A palavra de Deus fala que nós somos livres, totalmente livres. A palavra de Deus fala também que nós, agora por estarmos unidos com Cristo Jesus, nós também temos uma nova família. Nós temos uma nova morada, um novo pai. E que essa família, esse pai, ele é o líder, ele é o cabeça. Mas que nós fazemos parte dessa família. Logo, eu sou uma das partes desse membro, né? Se existe o corpo de Cristo e o meu pai é o cabeça, então eu sou parte dos membros, né, desse corpo de Cristo. Então, eu e você. E o que foi que ele falou lá no último versículo? Que é através desse corpo de Cristo, ou seja, eu e você, que Deus vai falar, que Ele vai agir e que Ele vai preencher tudo com a sua presença. Ele não fala lugares específicos, Ele não diz pessoas específicas, Ele não diz nada disso, ou se é alguns países ou não. Ele simplesmente diz tudo. E tudo é tudo. Tudo com a sua presença. E então eu e você somos chamados para ser essa igreja que vai levar essa luz, que vai levar essa alegria, que vai levar essa mansidão, que vai levar a paz no meio do pânico. Não seja mais um disseminador de mentira ou de fake news. Já tem tanta gente fazendo isso. Nós que temos essa graça transformadora nas nossas vidas, nós fomos chamados para ser essa luz, para fazer a diferença, para ser esse corpo de Cristo, pelo qual, que por meio de mim, de você, Deus pode agir, Ele pode falar e Ele pode preencher o mundo. O mundo, por causa de mim e de você. Deixa eu falar uma coisa para você, gente. Nós precisamos assumir essa nova identidade. Assim como o povo lá de Éfeso, eles estavam meio duvidosos, eles estavam até com medo. Eu fico imaginando como deveria estar sendo difícil para eles tentar entender essa nova mudança, essa nova perspectiva de vida, né? Eu imagino como que eles estavam, aquele povo que os cristãos de Éfeso estavam indo levar, que foram aquelas pessoas lá próximas, às cidades vizinhas. A Bíblia fala que eram não-judeus a maioria. E para uma pessoa que era não-judeu, pensa em nós, pensa em mim, pensa em você. Como que era a sua vida antes de conhecer Jesus? E como ela é hoje? As suas perspectivas mudaram. Seus pensamentos mudaram. E nós precisamos assumir essa nova identidade, essa nova perspectiva, para que o reino cresça. Deus conta comigo e com você. Ele conta comigo e com você. Por isso que Ele está dizendo que o corpo de Cristo, ele não está periférico ao mundo, é o mundo que está periférico ao corpo de Cristo, à igreja de Cristo que somos nós. Nós não precisamos nos esconder. Você não precisa se esconder. O mundo precisa de nós. O mundo precisa das pessoas que amam Jesus. O mundo precisa das suas mãos. O mundo precisa da sua boca para falar, para tocar em quem está precisando nesse momento, para falar com quem está precisando nesse momento. Então seja esse corpo de Cristo, seja essa luz. Amém, queridos? A igreja, ela não está alheia, ela não está afastada, ela não está no subúrbio, né? Nas beiradas, mas ela está no centro em relação ao mundo. É a igreja de Cristo, é isso que a palavra de Deus está dizendo, é isso que Paulo está mostrando para nós e é isso que ele quis mostrar para aquele povo naquela época, através das cartas que ele escreveu, para que aquele povo pudesse entender qual que era a posição deles e o que eles deveriam fazer. E isso serve para nós hoje, para mim e para você hoje. Deus está nos chamando de novo. Ele está nos chamando, olha, sejam fortes, vão lá, vocês são minhas mãos, vocês são minha boca. Sabe de uma coisa? Muitas vezes os papéis têm se invertido, porque a igreja muitas vezes nem acredita em quem ela é. A igreja lê, mas na hora de agir fica meio recluso, quietinho, escondido no seu canto.
Por isso que eu acredito que Paulo escreveu lá, olha, por causa da graça de Deus e por causa de Deus na tua vida, você tem força sem fim e poder sem limite. Para que nós possamos reconhecer e saber que não é por nós, que é por Ele, mas que nós somos dotados dessa força por causa de Deus e que nós podemos ir, porque Ele nos manda ir. Amém, queridos? O apóstolo Paulo estava simplesmente falando para aquele povo, os não-judeus, olha, agora vocês receberam a graça de Deus e vocês devem ter outra postura, vocês devem viver diferente. Vocês devem agora assumir a sua postura em relação ao mundo. O que é que o mundo está precisando agora, gente? Ela está precisando de mais caos? Não. Está precisando de paz. O que é que as pessoas que estão perto de nós, que muitas vezes estão entrando em estado de depressão, estão em pânico, com medo, estão sofrendo, o que é que a gente precisa levar? O que é que essas pessoas estão precisando? É isso que Deus está dizendo para nós. Vá lá. Supra a necessidade dele. E eu não estou dizendo para você sair da sua casa e ir lá. Se isso for necessário, tome os devidos cuidados, mas vá. Mas se não, você tem muitas ferramentas. Graças a Deus, o Senhor é muito bom. E Ele nunca nos deixa desamparados. E Ele sempre encontra uma saída para que a gente possa levar o reino, o Evangelho de Cristo. Amém? Então mande uma mensagem, faça uma chamada de vídeo, faça alguma coisa. Se você sabe que tem alguém que está precisando, faça alguma coisa. Não fique no seu comodismo olhando só para o seu próprio umbigo. Nós somos a igreja de Cristo e Ele nos chamou para ser esse corpo, para que Ele possa agir. Que nós sejamos as pernas, os braços, as mãos e a boca de Deus, aonde nós estivermos. E essa semana, pensando nessa situação atual que nós estamos hoje, lembra que eu falei lá no início que tudo na vida tem dois lados? E no nosso devocional da nossa família, a gente estava tentando olhar com uma outra perspectiva toda a situação. E como eu já havia falado antes, não que a gente não sente, todos nós sentimos. Tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo inteiro é algo global, é universal. A pandemia está alastrando muitos países e tem destruído famílias e tem ceifado vidas por causa desse vírus. Deixa eu falar uma coisa para você, isso é triste, isso é muito ruim, isso é muito triste. E a dor que essas famílias estão sentindo é dores que nenhum de nós podemos fazer nada a respeito, somente orar. Às vezes nós nos sentimos até impotentes, porque a gente não tem como fazer muita coisa. Mas nessa hora a oração é o suficiente, é o que Deus nos chama para fazer. Faça a sua parte. Não precisa você pensar só longe em outro país. Pense aqui perto, onde você está vendo alguém que precisa. E tente de alguma forma fazer uma intervenção do céu. Seja uma ponte de Deus para que essas pessoas conheçam Jesus. Amém? E vindo por essa perspectiva, nesse tempo de distanciamento social, né? Alguns chamam de reclusão, de quarentena, de tantas coisas. Gostaria até de pedir para você depois ir nas redes sociais e ver o significado de cada uma dessas coisas, para que a gente não fale de forma equivocada, tá bom? Então, assim, eu fiquei pensando, e a primeira coisa que nós estávamos comentando é que esse é um evangelismo em massa. Olha só, todo mundo está parando por causa desse coronavírus. Mas a igreja, como nós acabamos de ler no versículo, ela não ficou periférica ao mundo. A igreja se posicionou. A igreja de Cristo se posicionou. E o que isso significa? Que a igreja de Cristo, ela se reinventou para que o reino continuasse. Para que a obra de Cristo não parasse. E é isso que Deus está tentando nos dizer. Olha, se reinvente se for necessário. Seja resiliente se for necessário, mas faça alguma coisa. E quando nós pensamos nisso, observa o tanto de gente que está sendo alcançada, porque agora os cultos estão sendo online. Quase todas as igrejas no Brasil e no mundo, elas estão passando os seus cultos de forma online. Por quê? Para alcançar o seu povo, para alcançar as pessoas que precisam ouvir uma palavra de conforto, uma palavra de graça, de cuidado.
Imagina o tanto de gente que está recebendo o reino da graça, que está recebendo o reino, a palavra de salvação. Amém? Eu creio, e foi isso que nós estávamos falando, está acontecendo agora no mundo, um evangelismo em massa. Muitas pessoas estão reconciliando, muitas pessoas estão aceitando Jesus, e eu não me importo o porquê elas estão aceitando, voltando para Jesus, se por medo. Isso para mim não vem ao caso. O que importa é que elas estão reconhecendo o Senhor como o único e suficiente Salvador das suas vidas. E isso é o que importa. E sabe, existem coisas também boas que estão acontecendo, isso é uma delas. Nós não tivemos grupo pequeno essa semana passada, e as famílias, a gente deu um desafio para que eles pudessem fazer um culto familiar, um devocional, um culto doméstico na sua casa. E depois a gente começou a ouvir testemunhos das pessoas falando, olha, o nosso grupo pequeno foi uma bênção, olha, a presença de Deus foi poderosa no nosso meio, olha, Deus usou meu filho, minha filha, olha, isso foi maravilhoso, olha, houve perdão. E isso é poderoso, gente, isso é bom demais. Deixa eu falar outra coisa para você. Você sabia que no mundo, mais de 116 mil bebês, eles são abortados brutalmente? Você sabia disso? E você, se você for fazer uma conta, quantos dias nós já estamos? O mundo inteiro em quarentena. Quantos dias? Pega esse monte de dia e multiplica. 116 por cada dia. Você vai ter mais de 500 mil, mais de 1 milhão, se nós formos contar de hoje, do dia 29 de março, de bebês que não estão sendo mortos porque as clínicas estão fechadas e eles não podem fazer. Então imagina só, você sabia que a pornografia, a empresa, a indústria pornográfica está perdendo dinheiro? Por quê? Porque os aeroportos estão todos fechados. É ou não é? Os aeroportos internacionais estão fechados e até agora aqui no Brasil os aeroportos estão fechando, os estados maiores, onde está um fluxo maior do vírus. O que foi que aconteceu com isso? Eles não têm como mais vender, eles não têm como mais negociar as mulheres, eles não têm mais como negociar a pessoa, o ser humano. Porque eles não podem sair do país, porque eles não podem se deslocar para outro estado. Gente, isso é ruim? Não, isso é bom demais. Olha as coisas com outra perspectiva. Olha as coisas com outra perspectiva. Olha com a perspectiva de Deus. É isso que Deus está nos chamando para ser, para fazer. Não fique como o cavalo que coloca, nem seu nome, que coloca aquele negócio assim, ó, no olho. E não consegue enxergar, só consegue olhar em uma direção, não conseguem ver, não conseguem entender o que Deus tem feito. Deixa eu falar uma coisa para você, Deus está sacudindo o mundo, Deus está sacudindo a terra. Você já viu uma passagem na Bíblia que fala lá em Mateus 24:14, que ele fala que quando todo mundo ouvir a palavra do reino, ouvir a mensagem do reino de Deus, então virá o fim. Deus está sacudindo a nossa terra e nós precisamos nos posicionar. A gente precisa acordar. A gente precisa acordar. Acorda, ou tu que dormes, para que a gente possa viver de fato e de verdade esse reino de Deus, o reino que Ele nos chamou para viver e para fazer aqui na terra. Vamos contribuir com Deus naquilo que concerne a nós, aquilo que Deus nos delegou para fazer. Vamos fazer a nossa parte, vamos contribuir com o Papai do Céu. Amém, queridos? Vamos fazer a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte. Isso é muito poderoso. Ore pelo país, ore pelo mundo. Ore por sua família, esteja junto com seus irmãos, com a sua família. Faça chamada de vídeo, converse, mande uma mensagem, faça alguma coisa. As pessoas da sua igreja,
Ajude ele. Se você se sente mais forte na fé, a palavra de Deus fala isso, que quando eu sou mais forte, eu preciso ajudar os que estão fracos na fé. Então faça isso. É responsabilidade minha e é responsabilidade sua. Ser mão de Deus, ser pés de Deus, ser boca de Deus aonde nós estivermos. Faça alguma coisa, amém? Então, eu acredito plenamente que as famílias, elas não serão mais a mesma depois dessa pandemia. Os valores serão mudados, os princípios serão mudados. A postura dos pais, que são aqueles que muitas vezes o pai e a mãe, aqueles pais que sempre preocupam mais com o trabalho do que com a família, eu acredito que eles vão ter uma postura diferente agora. A partir disso, a partir de tudo isso, as famílias serão diferentes, elas terão outra convicção, elas terão outra postura. Elas terão outra postura porque o Senhor está sacudindo a terra, Ele está nos sacudindo, Ele está dizendo: acorda, acorda, vem ver o que eu estou fazendo, vem de fato receber isso que eu estou fazendo. Amém? Seja luz de Deus, brilhe aonde você estiver. Sabe de uma coisa? A Madre Teresa de Calcutá, talvez você já ouviu essa frase, mas ela diz o seguinte: você quer fazer algo para que a paz mundial seja promovida? Então vá para casa e ame a sua família. Vá para casa e ame a sua família. Amém, queridos? Ame a sua família incondicionalmente. Sabe por quê? Porque família é um valor de Deus. E quando nós valorizamos a nossa família, quando nós valorizamos aquilo que Deus tem nos chamado para valorizar, nós seremos abençoados. E aqueles que estão do nosso lado também serão alvo da bênção de Deus. Amém? Por dias, né, nós precisamos entender isso. E sabe de uma coisa? Como eu já havia falado, não seja pessimista, não seja disseminador de mentira, de fake news. Se você ouvir uma coisa, gente, não fica postando em um monte de lugar, não fica colocando, você nem sabe a integridade daquela palavra, daquela notícia, você não sabe o fundamento que aquela notícia tem. E aí o que acontece? As pessoas recebem, nem olham nada, às vezes não olham nem o teor da veracidade daquilo e começa de novo a disseminar, principalmente pela facilidade das redes sociais. Não faça isso. Seja diferente. Quando chegar uma notícia assim que você fica meio com o pé atrás, bloqueie aquilo ali, tira, não passe para frente. Amém? Não faça isso, porque isso não é bom. Provérbios 18:2 fala assim: o homem que não tem bom senso não se interessa pelo entendimento, mas sim expor as suas opiniões. Ou seja, não importa o que aquela mensagem está dizendo, eu não estou nem aí se eu vou ferir o fulano ou vou deixar de ferir. Eu não estou nem aí se isso é verdade ou não, eu só quero é passar. Não faça mais isso. Não faça mais isso, porque isso não é bênção para você e nem para quem recebe. Amém? Se você, por acaso, pesquisar e você ver a veracidade da notícia, aí sim você pode passar, e se for uma necessidade. Caso contrário, não faça isso. Amém? Tome muito cuidado. Não fique isolado do mundo, esteja atento às notícias, aos noticiários, não fique paranoico com as notícias e tudo, não dê ouvido para tudo, seja seletivo. Ouça as notícias, mas faça uma seleção, passe uma peneira, digamos assim, enxugue, né, essas notícias e veja a veracidade delas, para que você possa ser abençoado e abençoar outro. Afinal de contas, o verso 23 fala lá, né, que a igreja é o corpo de Cristo e que por esse corpo ele fala, age, preenche tudo com a sua presença. Então o que é que eu estou passando para frente? O que é que eu estou sendo? Como é que eu estou agindo? Amém? O que é que eu estou fazendo? Será que eu estou sendo boca de Deus? Será que eu estou sendo a mão de Deus? Será que eu estou sendo pé de Deus aqui? É uma pergunta que fica no ar. Nós podemos responder a nós mesmos. Né? Então faça aquilo que Deus chamou você para fazer. Eu e você, nós temos uma responsabilidade e uma grande tarefa, né, de ter a nossa parte, de fazer a nossa parte, aquilo que o Senhor nos chamou para fazer.
Amém, queridos? Eu quero orar com você nessa hora. Eu quero pedir que você, se você está aí na sua família, na sua casa, se você está com a sua esposa, os seus filhos, eu não sei com quem você está, eu não sei quais as pessoas que estão com você, mas eu gostaria que, se você pudesse, trouxesse a sua família. Vamos começar a orar juntos. Vamos começar a orar junto e pedir a intervenção de Deus juntos. Sabe, enquanto eu estava preparando essa mensagem, eu senti como se tem pessoas que, apesar de já ter recebido essa graça, estavam como aquele povo, aqueles vizinhos lá da cidade de Éfeso. Eles estavam meio confusos a respeito de como viver suas novas convicções, de como viver essa nova vida. Se você está sentindo assim hoje, se você não está conseguindo lidar com tudo que está acontecendo, com tudo que o nosso país está vivendo, com tudo que o mundo está vivendo, está passando, eu convido você também a orar, fechar os seus olhos e nós vamos orar todos juntos. Também eu entendo que existem pessoas que podem estar assistindo que não têm Jesus ainda na sua vida. E que talvez essas coisas de graça, de presente, de receber de graça, deve ter sido um pouco estranho para você. Eu quero dizer para você que nessa família tem sempre lugar para mais um. Que se você não conhece essa graça, ainda não experimentou essa graça maravilhosa de Deus, eu quero convidar você também a repetir comigo uma oração. Amém? Eu gostaria de orar primeiro pelas pessoas que querem fazer um compromisso com Jesus. Aquelas pessoas que ainda não têm Jesus, que não fizeram um compromisso com Ele, mas que você agora, nesse momento, você está dizendo: eu quero conhecer essa graça. Essa graça de Deus parece muito boa, então eu quero experimentar ela. Gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento e orasse comigo assim: Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, eu sei que eu sou pecador e que eu necessito do Teu perdão. E eu me arrependo, Senhor. Perdoa os meus pecados, entra no meu coração, entra na minha vida para fazer morada para sempre. Eu Te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu falar para você, se você fez essa oração pela primeira vez, procure uma igreja próxima da onde você mora, para que você encontre um povo, um local ao qual pertencer, uma comunidade ao qual pertencer. Amém? E agora eu gostaria de orar pelas aquelas outras situações que eu falei, sobre aquelas pessoas que não estão sabendo lidar com essa situação, sobre aquelas pessoas que não estão sabendo viver essa nova convicção, essa nova vida em Cristo Jesus. Se você é uma dessas pessoas, eu quero estar orando com você também, amém? Senhor, nós Te louvamos, ó Pai, nós somos muito gratos a Ti. Eu oro que nesse momento, Senhor, que cada um dos meus irmãos, onde eles estejam, que eles, Senhor, estejam com o coração aberto. A Tua palavra fala, Senhor, que onde há 2 ou 3 em Teu nome reunidos, lá o Senhor estará. E eu creio na Tua palavra, e eu creio que a oração não tem barreiras. E eu peço, Paizinho querido, que o Senhor visite cada um dos meus irmãos, Senhor, que eles estão confusos sobre essa nova vida em Cristo, sobre como viver essa nova vida, como saber se colocar, se pronunciar ou se posicionar nessa nova perspectiva de vida. Eu oro, Jesus, seja com ele, deixa ele sentir amado, deixa ele sentir cuidado. Em nome de Jesus, Pai, eu oro pelos meus irmãos, Senhor, que estão com medo de toda a situação. Eu oro, Senhor, que Deus, o Senhor tenha graça, que o Senhor derrame sobre ele, em nome de Jesus, o domínio próprio.
Pai, eu oro que o Senhor encha ele com paz que vem do teu trono. E que o Senhor ajude eles, Deus, a saber lidar com toda a situação. Pai, eu oro que a calmaria, que a graça do Senhor seja estabelecida na vida de cada um que está agora nesse momento, recebendo essa oração. Em nome de Jesus Cristo. Nós também, como povo de Deus, oramos, Senhor, pelo Brasil. Oramos, Senhor, pelos nossos governantes, Senhor, deputados, senadores, presidentes. Senhor, em nome de Jesus. Cada um dos nossos governadores, dos nossos prefeitos do Brasil. Pai, que o Senhor ajude eles, Deus, a agir de forma coerente com a Tua palavra. A agir, Senhor, com sabedoria, com discernimento. Deus, em nome de Cristo Jesus. Ajuda, Senhor, as nossas famílias. Deus, supra as necessidades de cada família nesse momento. Aquilo que eles estão precisando, seja com Ele. Entra em cada casa, entra em cada coração, Senhor, e traz descanso e alívio nessa hora. Em nome de Jesus Cristo. Nós oramos pelos nossos outros países, Senhor, do mundo. Pai, nós colocamos cada um deles na Tua mão. Tem misericórdia, Senhor, da nossa nação. Tem misericórdia, Senhor, do mundo, Pai. Ó Jesus, e nos faz ser forte. Nos ajuda, Senhor, a permanecermos firmes com a nossa fé inabalável em Ti. Para podermos, Senhor, atravessar essa fase difícil. E no final de tudo dizer, valeu a pena. Valeu a pena porque hoje eu posso olhar para o meu Redentor. Antes eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu creio, Jesus, eu creio. Eu creio em nome de Jesus. Eu creio na palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida aí onde você está. O Senhor não nos desampara. A graça dele nos molda, a graça dele nos transforma. Nós somos novas pessoas. Nós somos novos seres por causa dessa graça e desse amor. Esse amor sem medidas, um amor incondicional. Nós não temos como medir esse amor de Deus, esse cuidado de Deus para com a nossa vida. Amém, queridos? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Salmos 46, 10. Para a gente estar encerrando, tem um versículo que fala assim: aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu peço que, se o seu coração está meio nessa hora angustiado, aquieta o seu coração, aquieta a sua mente, aquieta os seus pensamentos, aquieta o seu corpo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Amém, queridos? Eu oro que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que a paz dele esteja sobre você e sobre toda a sua família. É isso que eu desejo para você, é essa bênção que eu libero sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o seu rosto e que a paz dele reine sobre você. Amém, queridos? Minha família tá aqui, ó, tá todo mundo aqui em casa. Olá, gente, boa noite. Estou com muita saudade de todos vocês. Que Deus abençoe cada um. Que Deus dê uma semana cheia de paz, cheia de graça, cheia de vitória. Amém. E logo estaremos juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, amém. Deus abençoe, gente. Fiquem com Deus. Amém. E deixa eu falar uma coisa. Siga a gente lá na nossa página do Instagram e aqui no Facebook. E eu vou estar deixando lá na nossa página um link de um devocional cristão e para as famílias estarem gastando tempo com a sua família. Então, depois do vídeo, você depois corre lá e vê lá na nossa página do Facebook e do Instagram, e aí a gente vai estar postando esse link e ele é gratuito. A doutora Inês Borges, ela disponibilizou para as famílias cristãs, para elas estarem utilizando com a sua família. Então, depois vocês vão lá e aí vocês acessam o link e ele vai levar direto vocês para a página dela
entre aspas, né? Como se fosse uma revista cristã, e aí lá vocês vão seguir o passo a passo e vocês vão obter o devocional para a família de vocês. E também eu vou deixar lá umas dicas a respeito do que você pode estar fazendo, né? Por exemplo, uma das coisas que eu tenho feito muito aqui na minha casa com as minhas filhas, principalmente com a mais nova, é feito receitas, né? Então, assim, esse é um bom tempo para você ensinar eles e ficar bem junto com eles, e gastar tempo, e sorrir junto, e ensinar, e aprender também com os nossos filhos, com o nosso esposo. Então, eu vou deixar algumas dicas lá do que você pode fazer, de como você pode organizar o seu dia, mesmo estando em casa, como você pode ser produtivo. Amém? Deus abençoe você e te dê uma semana abençoada. Amo cada um de vocês. Beijo, fica com Deus.